E aí, meu povo? Como é que você tá, hein? E a gente vai hoje falar da nossa aulinha de função composta. Eu sei, eu gosto de música velha. Não é velha, é vintage, é clássica, é atemporal. Tudo bem? Como é que você tá, hein? E aí, galera, vamos falar hoje de função composta. Galera, o que a gente precisa saber de função composta? Nossa, meu cabelo tá... Que delícia. Primeiro o seguinte. Pensa que você tem uma função f que vai de A para B e uma função g que vai de B para C. A função composta nada mais é o seguinte. Pensa que você tem uma função f que pega esse sabre de luz dessa posição e leva para essa posição. E você tem uma outra função g que pega o sabre de luz dessa posição e leva para essa posição. Beleza? Ou melhor, pega daqui para cá a primeira, a segunda pega daqui para cá, para ficar mais fácil. Sua primeira função f pega o sabre dessa posição e leva para essa posição. Sua função g pega um sabre dessa posição e deita. Olha que bacana. O que é a função f composta com g? Fazer f composta com g, que é exatamente o que significa escrever isso, e cuidado que você sempre lê da direita para a esquerda na hora de executar. Isso aqui é f composta com g, não é f bola g, não é f o g, é f composta com g. E nada mais é do que você primeiro executar a função g, depois executar a função f. Bacana? Primeiro você executa a função g, depois você executa a função f. Legal? Tem até um errinho aqui que eu vou trocar ali no quadro para poder mostrar para vocês. E bacana, gente. O que eu quero que vocês entendam? Olha o que é legal. O que significa f composta com g? Primeiro eu executo a função g, depois eu executo a função f. Ou seja, o que a minha função g faz? Ela pega o sabre de luz da vertical, coloca na horizontal. O que a função f faz? Pega daqui, traz para cá. Ou seja, o resultado de eu pegar a primeira função g depois da função f, ou seja, f composta com g, é um sabre de luz nessa posição. Mas olha o contrário. Se eu aplico primeiro a função f e depois a g, ou seja, se eu aplico primeiro a função f e depois a g, o que eu estou fazendo é g composto com f. Ou seja, da direita para a esquerda. Primeiro eu aplico a f, depois eu aplico a g. Olha que bacana. Tenho a função f, apliquei. Tenho a função g, apliquei e deitei. Olha, milagrosamente deu o mesmo resultado, mas isso nem sempre é verdade, é o que a gente vai ver aqui. Bacana? Legal. O exemplo que a gente tem aqui, e deixa eu pegar a pílula aqui só para a gente poder acertar um detalhezinho. O que a gente tem aqui é... Deixa eu trocar. Que eu botei ao contrário. Aqui é a G e aqui é a F. Prontinho. Galera, olha que bacana. Eu tenho uma função G, que ela está indo de A para B, e uma função F indo de B para C. A minha função G, ela leva um pontinho A e um pontinho Bzinho. E a minha função C, minha função F, pega um pontinho Bzinho e leva um pontinho Czinho. O que significa F composta com G? Beleza? Lembra que F composta com G aplicado em um ponto é a mesma coisa que F do resultado daquele ponto. O que significa dizer isso? Eu primeiro calculo a G, depois calculo a F. Muito bem, é o seguinte. O que seria F composta com G aplicada no ponto A? Olha que bacana. F composta com G aplicado no ponto A é F de G de A. Ou seja, eu pego o resultado de G de A e depois aplico na função f. E quanto que dá g de A? A função g aplicada no ponto A dá b. Ou seja, isso aqui é b. Então isso aqui é a mesma coisa que f de bzinho. E quanto que dá f de bzinho? F de bzinho dá c. Por isso que a gente disse desde o início que f composto com g no ponto A dava c, que era o que estava escrito aqui. Beleza? Bacana? De boa? Vamos pegar um exemplo numérico para a gente entender um pouquinho melhor do que a gente está fazendo? Olha aqui os nossos exemplos. Eu tenho a função f e tenho a função g. As duas vão dos reais para os reais. Minha função f é 2x, faz 2x mais 1. Ela pega um número, multiplica por 2 e soma 1. E a minha função g, ela só pega um número e eleva ao quadrado. Bacana? Já é. O que seria f composto com g de 2? Vamos fazer essa continha aqui, olha que legal. F composto com g em 2 é a mesma coisa que f de g de 2, certo? Ou seja, f composto com g de 2 é f de g de 2. Mas quanto que vale g de 2? Vamos ver se você concorda comigo. G de 2 vale 4, certo? Porque o que é g de 2? O
que a função g faz? A função g pega um número e eleva ao quadrado. Então, g aplicado em 2, 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que f de 4. E o que a função f faz? Ela pega um número, multiplica por 2 e soma 1, ou seja, 2 vezes 4 mais 1, que dá 9. Então, olha que legal. F composto com g de 2 dá 9. Mas olha que se a gente fizer g composto com f em 2, olha aqui. O que é g composto com f? G composto com f em 2 é a mesma coisa que g de f de 2. A gente já viu isso. Isso aqui é a ideia central de composição de função. Porque isso aqui vale se você quiser botar 40 funções, uma composta com a outra, também vale. Tá? E eu vou pegar uma ideiazinha para vocês do que seria isso. Bom, quanto que dá f de 2? Vamos olhar para aqui para dentro. De dentro para fora. A função f, ela pega um número, multiplica por 2 e soma 1. Então, f de 2 dá 5. 2 vezes 2 mais 1. 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que g de 5. E o que a função g faz? Ela pega um número e eleva ao quadrado, ou seja, g de 5 dá 25. E aqui é o primeiro momento. Aqui é o primeiro momento que você vai perceber que o tinhoso caminha com você. Se você não tomar cuidado, que você vai errar. Porque olha o seguinte, f composta com g dá 9. No ponto 2, óbvio. E g composto com f dá 25. Ou seja, f composto com g e g composto com f são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Muita gente acha que essa bolinha é uma bolinha de multiplicação. Isso não é. É uma bolinha de composição de função. Legal? E aqui é o primeiro cuidado. Você percebe já de fato o que eu coloquei aqui. F composto com G não é a mesma coisa que G composto com F. Ah, Antônio, pode ser que dê igual? Pode, no caso do meu sabre de luz. Lembra? No caso do meu sabre de luz, ó, vou pegar meu sabre de luz. Peguei meu sabre de luz. O que a minha função F fazia? Tirava o sabre daqui, trazia para cá. O que a função G fazia? Deitava. Se eu primeiro trouxesse e depois deitasse, eu terminava assim. Se eu primeiro deitasse e depois trouxesse, eu também terminava assim. Então, nesse caso, até que deu igual. Beleza? Mas isso é muito raro. No geral, a função f composta com a função g não é a mesma coisa que a função g composta com a função f, por um motivo. O que é f composto com g? O que é o que está aqui? Você pega a função g, calcula, o resultado você aplica na função f. O que é o que está no direito? Você primeiro calcula f e o resultado você aplica a g, ou seja, num lado, eu calculo a g e aplico na f. No outro, eu calculo a f e aplico na g. Ou seja, isso não necessariamente vai dar o mesmo resultado. Mas repara, nem sempre o problema vai te pedir o seguinte, calcule f composto com g no ponto 2. Às vezes o problema vai te pedir calcule f composto com g e um ponto aleatório. E um ponto x. Eu quero saber como que a f composta com g se comporta. Beleza? E é o exemplo de baixo. O que é f composto com g? Isso aqui é f de g de x. Beleza? Mas legal, o que a função f faz? Olha para cá. Tem duas formas de você pensar aqui, tá? Eu vou fazer essa de um jeito, a outra de outro. Eu poderia, por um lado, pensar que g de x é x ao quadrado. Beleza? Então, o que eu teria aqui é f de x ao quadrado. E o que a função f faz? Ela pega um número, multiplica por 2 e soma 1. Então, ela vai pegar esse número, multiplicar por 2 e soma 1. Ou seja, f composta com g, como é que essa função se comporta? 2x ao quadrado mais 1. E a gente já sabe que não vai dar a mesma coisa que g composto com f. Porque o que é g composto com f? G composto com f em x, a gente já sabe que é g de f de x. Beleza? Tranquilize? Legal. E o que é f de x? Se eu usasse o mesmo raciocínio de cima, eu poderia dizer que f de x é 2x mais 1 e depois elevar ao quadrado. Ou eu poderia dizer o seguinte, tá, para. O que a função g faz? Ela pega um número e eleva ao quadrado. Então, se ela está pegando f de x, ela vai dar como resultado f de x ao quadrado. Uma segunda forma de você pensar nisso. Bom, e quem que é f de x? F de x é 2x mais 1. Então, é 2x mais 1 ao quadrado. E aí é só fazer a conta, né? A gente já viu produtos notáveis. Isso aqui dá 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, olha que bacana. Esse cara da esquerda deu 2x ao quadrado mais 1. E esse cara da direita deu 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Ou seja,
F composto com G não é a mesma coisa que G composto com F, ok? Mas é fato, sempre tem aquele camarada, aquele exercício mais tinhoso, que ele vai te dar uma composição de funções bem maior, certo? Ele poderia ter te dado, por exemplo, se ele quisesse, pedisse para você compor, por exemplo, componha F composto com F de X. E galera, isso aqui não mudaria nada na sua vida, porque você faria exatamente do mesmo jeito. Você já sabe compor funções, você entendeu o raciocínio. É só você fazer primeiro. Isso aqui é F de F de X. E não mudaria nada. Nada. Eu faria a mesma coisa. Calcularia F de X, substituiria. Calcularia F de X, substituiria. E é exatamente o mesmo processo. Bacana? A gente vai fazer alguns exercícios disso aí pela frente, mas é bom a gente saber que esse tipo de coisa pode aparecer. Legal? Beleza. Mas atenção. E aqui está o problema. Nem sempre a gente consegue compor duas funções. Nem sempre a gente consegue compor duas funções. Por quê? Pensa bem. Vou dar um exemplo bem bacana. Imagina que uma função ela pega o meu sabre de luz. Dessa posição, só dessa posição aqui. Só dessa posição. Aqui, ó, bem aqui. Ela pega o sabre de luz dessa posição e leva para esta posição. E a outra pega um sabre de luz dessa posição, mas só dessa posição, e deita. Bacana? Legal. Olha o primeiro cenário. Se eu aplico primeiro a primeira função que eu chamei de f, ou seja, a função f tira daqui para cá, e a função g deita. Show de bola? Consegui compor. Mas pensa, imagina que eu queira aplicar a função g primeiro, ou seja, a função g primeiro deita. Só que aí onde que entra o problema? A minha função g eu não consigo compor. Por um motivo, eu não consigo pegar um elemento daqui. Um outro exemplo. Imagina que a função f pega um sabre de luz daqui e leva para cá. Imagina que a minha função g pega um sabre de luz daqui e leva para o outro lado do quadro. De novo, são exemplos de funções que eu não consigo compor. Por quê? Aplica a primeira função f, ela leva daqui para cá. Agora aplica a função g, não consigo aplicar a função g. Porque a função g não pode pegar meu sabre de luz aqui. Ela só pode pegar meu sabre de luz daqui. Beleza? Um exemplo bem mais claro disso é o seguinte. Esse daqui. A sua função f, ela pega um elemento do conjunto A e leva para o conjunto B. Bacana. Ou seja, está aqui o meu conjunto A. Ela pega um elemento daqui e leva o meu conjunto B. Certo? Legal, bonitinho. O que minha função g faz? Ela pega um elemento de um conjunto C e leva para o conjunto D. Então, tenta compor para você ver. O que dá f composto com g de x? Isso é f de g de x. E o que é g composto com f? Vamos tentar compor os dois sentidos, né? Isso é g de f de x. Olha que bacana. Aplica a primeira função f. Vamos por exemplo de baixo primeiro. Aplica a primeira função f. Se eu aplico a primeira função f, eu peguei um pontinho que estava aqui no conjunto A, levei para um pontinho que está no conjunto B. Ou seja, isso aqui em verde é o elemento do conjunto B. Só que eu não consigo aplicar a função g. Porque a função g, ela não consegue pegar elementos do conjunto B, ela só consegue pegar elementos do conjunto C. Ou seja, você está acabando de colocar dentro da função f um elemento que não está no domínio. É exatamente isso que está acontecendo. Coisa que não acontece aqui, repara. Porque minha função f está indo de A para B, a minha função g está indo de A para B, e a minha função f está indo de B para C. A realidade é, se a gente quiser ser efetivamente rigoroso com essa ideia, para que eu consiga compor duas funções, eu preciso dizer que a imagem da primeira está contida no domínio da segunda. Ou seja, se eu quiser compor desse jeito, se eu quiser fazer f composta com g, eu preciso que a imagem da g esteja dentro do domínio da f. Para quê? Para que todo elemento que eu coloque sempre seja dentro daqueles que eu consigo compor partindo da função f. Por exemplo, imagina que a sua função g pega um elemento aqui que eu vou chamar de x e leva para um outro elemento aqui que eu vou chamar de x', que não está no domínio da função f, por exemplo. Imagina que isso acontecesse. Tá, eu teria que desenhar aqui fora, para a gente ser preciso. A função f, uma vez que ela só pega elementos no conjunto B, ela não conseguiria pegar esse x' jamais, porque esse elemento está fora do domínio. Bacana? Esse é o cuidado que você tem que ter quando você for compor duas funções. Nem sempre você consegue compor duas funções, porque a função g, ela está pegando elementos que a f entregou para ela. Ou seja, a função f pega a caneta aqui, leva lá para g. A g pega
e leva para outro lugar. Mas se a função f não levar a caneta até a mão da função g, ou seja, se a função f não levar a caneta até o domínio da função g, ou seja, até a mão da função g, a função g não consegue pegar para transformar. E o que acontece quando você não pode compor? É exatamente quando a função f, ela leva essa caneta até um local que a g não consegue pegar. Ou seja, até um local fora do domínio da g. E aí você não consegue compor duas funções. Aqui está um exemplo bem bacana e bem claro disso, tá? Numericamente. Olha o que seria isso. Tenta fazer g composto com f de 2. G composto com f de 2 não, vou botar aqui de x para ficar bem arbitrário. G composto com f de x é g de f de x. Só que f de x é menos x ao quadrado, então isso aqui é g de menos x ao quadrado. Mas olha que loucura agora. Primeira forma de você analisar isso, menos x ao quadrado é um número negativo. X ao quadrado é positivo, com menos na frente dá negativo. Então significa que você vai... Primeiro problema, a função g só parte de reais positivos, tá? Então a única chance disso aqui não dar problema é se o x fosse zero, mas tá, tudo bem, esse é um caso bem feio, então vamos tirar essa possibilidade, pronto. Olha que louco. Você está me pedindo para calcular agora a raiz quadrada de um número negativo. Isso não é real. É a primeira forma de você analisar. A segunda, a sua função f está entregando para g um número negativo. Mas a g só consegue pegar para transformar números que não são negativos. Ou seja, o que acontece? Você não consegue compor essas duas funções. Ou seja, não existe g composto com f. Nesse caso, não existe g composto com f. Você não consegue compor as duas funções. Mas não é porque você não consegue compor em um sentido que você não consiga compor no outro. Vamos tentar fazer f composto com g para ver se vai acontecer, a gente vai conseguir compor? O que seria f composto com g? Primeiro vamos ver. F composto com g, primeiro eu vou calcular a g, certo? E olha, vamos olhar primeiro para os domínios. A g leva os elementos nos reais positivos, certo? E a f, vamos só tirar essa restrição aqui agora para ficar bonitinho. A g leva elementos em reais positivos e a f pega qualquer real para transformar. Então parece que vai dar certo. Bacana? Então quando a gente calcular isso aqui, eu vou ter f de g de x, que é a mesma coisa que f de raiz quadrada de x, porque o que a g faz? Pega um número e leva na raiz. E isso vai ser o quê? O que a f vai fazer? Vai pegar esse raiz quadrada de x, vai pegar esse elemento, vai elevar ao quadrado e botar um menos na frente. Raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui vai ser positivo, cuidado, se já tiver essa aula em aritmética, isso aqui a rigor daria módulo de x, mas como x é positivo, eu posso ignorar o módulo, né? E isso aqui daria menos x. Então olha que legal. G composto com f não existe, mas f composto com g dá menos x. Ou seja, por um sentido, a composição não existe, por outro, a composição existe. Bacana? Belezura? E é isso aqui que a gente precisa saber sobre função composta. Um beijo para vocês e até a próxima.